Você provavelmente já assistiu o Diário de uma Princesa várias e várias vezes e também já sonhou em ser uma princesa e ser encontrada e levada pra Genóvia? Fala sério, gente, eu acho que era o sonho de toda menina alguém vir falar pra você que você é uma princesa. Mas algumas das coisas mais impressionantes aconteceram fora das câmeras. Hoje eu vim trazer para vocês algumas curiosidades sobre Genóvia, sobre a minha Termópolis e todo aquele filme maravilhoso que cresceu com a gente. Então já se inscreve no canal e comenta se vocês também já sonharam em ser uma princesa. Vamos começar falando principalmente do lugar em que fez muita gente acreditar que Genóvia realmente existia. O pequeno reino ali da Mia, ele é fictício, Genóvia não existe, mas aquele castelo existe na vida real. Eu confesso pra vocês que eu cheguei a acreditar que Genóvia era real, então assim, uma decepção infantil, né, gente? Mas o castelo ele realmente existe. E o local usado para representar o castelo de Genóvia é Longford Castle, em Wiltshire, na Inglaterra. Desculpa aí a pronúncia, gente, eu não falo inglês. Então, assim, por mais que Genóvia não existe, aquele castelo é real e toda aquela cena da Mia chegando no reino dela, no castelo, no caso, é de verdade e pode ser visitado. Comenta aqui se vocês têm vontade de conhecer e se Genóvia fosse real, vocês teriam vontade de morar lá? Eu queria, só se eu fosse uma princesa. Se eu não fosse também, gente, não ia fazer muita diferença, né? Agora vamos falar sobre a Anne Hathaway. Ela tinha apenas 17 anos na época. A Mia, no filme, ela tem cerca de 15 anos, o que faz a Anne ter quase a mesma idade da Mia. Por isso a gente vê aquela inocência e toda aquela naturalidade, já que as duas tinham praticamente a mesma idade e estavam vivendo praticamente a mesma época ali da vida. Só tirando o fato, né, em que a Mia era uma princesa. Mas ela descobriu isso depois e a Anne Hathaway era uma atriz, né? Uma estrela de cinema. Então, a gente pode considerar igual. Então, assim, ela não precisou apenas interpretar uma adolescente insegura. Ela também estava começando na própria carreira, provavelmente estava um pouco insegura também. Então foi muito mais natural. Talvez isso tenha ajudado e talvez não, né, gente? Porque assim, a pressão de fazer um filme como esse pode ter sido muita para uma menina de 17 anos. Mas ela arrasou muito, né, gente? A Mia Termópolis é assim, um ícone dos anos 2000. Agora vamos falar de um detalhe que quase ninguém percebeu no filme. Vocês lembram da cena em que a Mia observa um retrato do pai dela? Aquele homem da foto é Gerard Hathaway, o pai da Anne Hathaway na vida real. Eles usaram ali a foto do verdadeiro pai da Anne para representar o pai falecido da Mia. E assim, esse é um daqueles pequenos detalhes que quase passam despercebido, mas que quando a gente descobre fica um detalhe super especial pra gente, né? Comenta aqui se vocês já sabiam dessa. Agora vamos para um fato curioso e muito engraçado. A Anne Hathaway não é conhecida muito bem por sua coordenação motora. Então sabe aquela famosa cena da escada em que a Mia cai lá, que nem uma banana? A Anne Hathaway realmente escorregou e aquela cena acabou indo pro filme. O que assim, é muito mais fácil se identificar com uma princesa que é toda estabanada, né, gente? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tropeço em tudo e caio em tudo também. Então, tipo assim, ver aquela cena foi muito engraçado pra mim, porque eu me enxerguei na Mia naquela hora, gente. Comenta aqui se vocês também são super estabanados. Fora que a cena foi super icônica e combinou super com a Mia, né? Já que ela era super estabanada e estava aprendendo como ser uma princesa. Então, o fato dela estar aprendendo a ser uma princesa não deixava o jeito desajeitado dela pra trás. Comenta aqui se vocês gostam daquela cena, porque eu não consigo imaginar o filme sem aquela cena. Essa provavelmente é uma das cenas mais engraçadas do filme e mais perigosas também, né, gente? Vamos confessar. Sabe a famosa cena em que o braço de um dos homens lá pega fogo e a Mia joga um balde de água neles? Aquela cena não era pra ter acontecido daquele jeito. Ele realmente colocou fogo no braço, só que era pra ele enfiar a mão dentro do balde e o fogo apagar. O fogo não apagou, a Anne desesperou e jogou o balde de água neles. E tipo assim, se ela não tivesse jogado, talvez a situação teria sido um pouco pior. Mas deu tudo certo e trouxe uma cena impecável pra gente. É engraçado de ver, mas muito perigoso, né, gente? Vamos confessar. Agora vamos falar da cena mais memorável, que é a transformação da Mia. Como não lembrar daquela transformação, né, gente? Tem vários fatos curiosos sobre ela. Se vocês quiserem, eu posso trazer algum vídeo só falando sobre isso. Mas hoje vamos falar das sobrancelhas da Mia. Quem lembra?
Aquelas sobrancelhas, gente, elas deram muito trabalho para a produção ali do filme. Elas eram colocadas fio a fio todos os dias, levavam mais de 1 hora para colocar todos os fios na sobrancelha dela. E assim, gente, um trabalho impecável, quase não dá para perceber. Eu acho que ficou tão bom porque foi feito realmente fio a fio. Mas imagina o trabalho de ter que fazer isso todos os dias. E deve ter sido um alívio gravar ali após a transformação da Mia, que eles não precisavam mais fazer as sobrancelhas que duravam mais de 1 hora, né? Fora que eu amo aquela cena por inteiro, gente. Eu amo as transformações que rolavam nos filmes ali dos anos 2000. Eu acho impecável. Quem me dera ter um glow up daqueles. Agora, uma curiosidade para os fãs de Walt Disney. O Diário de uma Princesa, ele foi gravado no Stage 2 nos estúdios do Walt Disney, o mesmo estúdio em que foi gravado Mary Poppins. Quem aí lembra desse clássico, gente? E a história ela fica muito mais emocionante se a gente saber que posteriormente o estúdio ele recebeu o nome de Julie Andrews Stage. A Julie Andrews estava voltando para um lugar que já fazia parte da história da Disney. Deve ter sido muito especial, né, gente? E falando na Clarice, a relação entre ela e a Mia era muito diferente. Se vocês conhecem o livro da Mia Carbó, a personagem Clarice ela é muito mais dura e muito mais séria com a Mia. Já a personagem do filme O Diário de uma Princesa, a Clarice ela é muito mais fofa e muito mais aberta. O que trouxe aquela relação de vó e neta pra gente e traz uma coisa muito mais especial. Comenta aqui. Vocês preferem a versão da Clarice nos livros, em que ela é mais séria e mais centrada, ou a versão dos filmes, que ela é mais fofa e mais descontraída? Comenta aqui. Agora vamos falar de uma das relações mais bonitas de O Diário de uma Princesa, o relacionamento da Clarice junto com o Joseph. Gente, eles são fofos. A química entre a Julie Andrews e o Hector Elizondo tomou conta de todo o cenário. É muito difícil a gente ver personagens com mais idade ganhando destaque em filmes adolescentes e é muito fofo ver a evolução e o amor que aqueles dois constroem ao longo dos anos, mostra todo um amadurecimento, toda uma evolução, e é muito fofo de ver aqueles dois, né? Eu torci muito para que eles conseguissem ficarem juntos no final, porque, tipo assim, né, gente? A Clarice era uma rainha e o Joseph era o segurança dela. Então, tipo assim, eu acho que aquilo lá naquela época deve ter sido um escândalo, mas os dois é tão fofos, né? Que bom que eles conseguiram viver o amor deles. Fora que a cena da dança deles é muito fofa, gente. Eu fiquei tão feliz. Comenta aqui se vocês gostam dos dois juntos. E se vocês realmente acham que eles têm uma química impecável. Agora vamos falar de uma coincidência muito louca que rola na internet por vários e vários anos, a relação da Anne Hathaway com Shakespeare. E em Um Diário de uma Princesa, isso também é citado, já que a Mia, ela recita um poema de Romeu e Julieta, que é uma obra de Shakespeare, e aí que vem a maior coincidência que é falada na web até hoje. O Shakespeare era casado com uma mulher que se chamava Anne Hathaway. Então assim, gente, loucura, né? E isso é uma coincidência que é muito falada até hoje. As pessoas costumam pegar uma foto, eu vou deixar aqui pra vocês, de Shakespeare junto com o marido da Anne Hathaway e uma foto da Anne Hathaway com a Anne Hathaway. É meio confuso e é muita coincidência. Gente, comenta aqui o que vocês acham dessa teoria aí entre a Anne Hathaway e o Shakespeare. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando sobre essa teoria da internet. Deixa aqui nos comentários. E foi isso, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Deu vontade de maratonar de novo os filmes? Comenta aqui. Também comenta se você já leu o livro e se reparou as diferenças do livro com o filme. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o like para dar aquela forcinha e até o próximo vídeo, gente. Tchau!